Bom dia, nono ano. Hoje a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho mais da composição do sistema solar e vamos aproveitar para fazer a correção dos exercícios que vocês fizeram na semana passada, certo? Então, acompanhem comigo, participem, tirem as dúvidas de vocês. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês o caderno de atividades, nós vamos começar por ele, tá? Vamos lá. Então, antes da gente começar a corrigir os exercícios, eu vou só fazer uma revisãozinha aqui rapidinho do que vocês viram na aula que eu coloquei para vocês na semana passada. Vamos então comigo aqui. Então, primeiro, aqui fala um pouquinho do que seria a astronomia, nós já discutimos bastante semana passada, e fala agora aqui esse fluxograma mostrando o que seria a composição e a estrutura do sistema solar. Então, o sistema solar formou-se do colapso de nuvens de gás e poeira. Por isso, seus objetos celestes estão todos no mesmo plano, denominado de eclíptica, tá? O sistema solar é dividido em dois grupos de planetas. Isso aí, inclusive, nós vimos um pouco lá no sexto ano, tá? Os internos, também chamados de telúrios, que são os rochosos, certo? Quem são eles? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os externos, também chamados de jovianos, que são os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Temos também os satélites naturais, Cada planeta aí tem seu satélite, alguns não tem. O satélite natural da Terra é a Lua, Vários desses conceitos aí nós já vimos lá no sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade a eles, tá? Então, vamos comigo? A questão 8, ele pede, que encontremos os planetas do sistema solar no caça-palavras. E depois pediu para a gente classificar. Então, vou colocar aqui o caça-palavras para vocês identificarem os planetas. E depois a gente vai naquele esquema de colocar as respostas no privado para mim, tá? Fica melhor. Isso aqui tudo a gente já corrigiu semana passada, Agora é página 8. Ver se vocês encontraram todos aí. E me dá o ok aqui quando eu puder seguir, tá? Tranquilinho? Acho que não encontraram muito não, Estão encontrando agora, Alguns estavam bem difíceis, Show. Isso aí, vai me dando ok para eu ter noção aqui que vocês terminaram, tá? Cadê os meninos dessa sala, gente? Só vejo as meninas participando. Cadê esses rapazes? Então, quem foi terminando, vai colocando no privado para mim o nome dos planetas internos e o nome dos planetas externos. Coloca no privado. Enquanto isso, eu vou lá desbloquear a sala que bloqueou.
Todos eles, tá? Os 4 internos, os 4 externos. Isso aí. Se vocês conseguirem colocar tudo na mesma resposta, é melhor. Porque vai passando, aí eu vou perdendo quem colocou o quê. Isso. Pode colocar que eu tô lendo. Show de bola, isso aí. Então, internos. Terra, certo? Vênus, Marte e Mercúrio. Externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E por que Plutão não está aparecendo aí mais? Quem lembra? Quem saberia me explicar por que Plutão não aparece aí mais? Se quiserem usar microfone para explicar. Mari, que gosta de participar. Jade. Então, o que significa dizer isso? Que Plutão não é mais considerado um planeta, né? É considerado um planeta não. Muitas pessoas, né, às vezes entendem que Plutão, ele desapareceu. Ele desapareceu, deixou de existir em algum momento? Show de bola, isso aí. Ou seja, Plutão, por conta do seu tamanho, né, ele deixou de ser considerado planeta. Isso porque o conceito de planeta mudou. Era necessário um tamanho mínimo para ser considerado planeta, certo? Então, como a massa dele não era suficiente para isso, o tamanho não era suficiente para isso, eles desconsideraram, classificaram ele como planeta não. Só mudou, turma, a forma de classificação, mais nada, tá? Então, Plutão não deixou de existir, como muitas pessoas acreditam que tenha acontecido, tá? Então, é só isso mesmo, muito bem. Então, tá aí. Epa, a luzinha caiu. E coloca também agora a questão 10. Qual letrinha vocês marcaram? Show, Isabelle, Mari. Aí que eu vou dando ok para vocês, quem acertou. Jade, boa. Não, Luísa. Vai lá. Refaz lá para esperar. Álvaro marcou qual letra, Álvaro? Coloca aí no bate-papo para mim. Álvaro, André, Arthur. Responde para mim aí. Qual letrinha que vocês marcaram? Isso, Luísa. Boa. Isso, Amanda. Não, Álvaro, confirma lá, dá uma lidinha de novo. Vou esperar. Não, Amanda Simões, também confere, dá uma lida de novo. Tenta refazer. Isso, Arthur. Boa, Isa. Álvaro refaz. Eu observo muito vocês quando eu peço para vocês refazerem, geralmente vocês acertam. Vocês leem com mais atenção. Então, vamos lá? Letra D de dado, né? Aqui ele fala assim, ó.
Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre os planetas internos e os externos. Então, os planetas internos são chamados de terrestres e os externos são chamados de elementos mais leves, são compostos de elementos mais leves. Então, são maiores que os planetas internos. Então, a diferença principal está na composição deles, tá? Então, letra D. Agora, vamos fazer o seguinte, eu leio a primeira coluna e vocês me falam de qual planeta que nós estamos falando. Pode ser assim? Vocês escrevem o nome do planeta, também no privado, tá? O planeta mais próximo do Sol, quem seria? Boa, Mercúrio. O maior planeta? Júpiter. O mais distante do Sol? Netuno. Tem praticamente o mesmo tamanho da Terra? Vênus. Isso aí. Conhecido por seus anéis? Saturno. Conhecido como planeta vermelho? Marte. Único planeta conhecido que é habitado? Terra. Primeiro descoberto por um telescópio? Urano. Muito bem. Acho que isso aqui, boa parte desse conteúdo vocês até lembravam, né, lá do sexto ano? Ou estou enganada? Show. E a questão 12, qual letrinha? Isso, Luísa. Jade, não é esse, confere. E fala bem assim, ó. Durante algum tempo, Plutão foi considerado planeta. Agora é classificado como planeta não, assim como Ceres, Almia, Makemake e Eris. A seguir, são apresentados alguns critérios para que um astro seja considerado um planeta. Assinale o critério que Plutão não cumpre. Tem um critério que ele não cumpre. Isso aí. Por mais que a gente sempre fala do planeta não, que ele é pequeno e tudo mais, agora tem esse critério aqui, ó, que é o que ele menos cumpre. Porque Plutão, a órbita de Plutão não está livre de outros objetos, porque ele está em uma região denominada cinturão de Kuiper. É a região, né, repleta de outros corpos. Ou seja, a vizinhança orbital precisa estar completamente livre, tá? Entendidos? Quem faz o favor de ler esse texto da questão 13 para mim? Jade, pode ler? Faz o favor, então. Te agradeço. Um pouquinho mais alto. Vê se você consegue aumentar aí. Tá desligado seu microfone. Tá ruim? Outra pessoa poderia ler? Deixa eu ver aqui quem. Álvaro consegue ler, Álvaro? Oi. Isso. Tá me ouvindo, professor? Tô te ouvindo. Onde?
Bom dia. Cerca de 3.000 satélites artificiais estão em funcionamento em todo o planeta Terra, permitindo enviar sinais do espaço para o aprofundamento dos estudos nos sistemas de comunicação, navegações geolo- geológicas, climáticos, militares, dentre outros. Essas máquinas possuem uma vida útil, de forma que funcionam cerca de 10 anos. Isso tem sido um problema, visto que gera um tipo de poluição desencadeada pelo excesso do lixo espacial, a poluição espacial. Muito bem. Aí ele fala assim, né? Com base nesse texto, qual é a diferença entre um satélite natural, né, e um satélite artificial? É a mesma coisa? O que a gente pode estar colocando aí? O nome já diz, né? Isso aí. O artificial ele foi produzido pelo homem, não é isso? E o natural ele foi produzido naturalmente, né? Exatamente, Amanda. O natural ele se forma, né, de uma forma similar aos planetas, tá? Já o artificial, não, ele foi feito e projetado ao espaço com algum intuito. Então, olha lá, os satélites artificiais são produzidos pelos seres humanos e lançados no campo gravitacional de um planeta, enquanto os naturais têm uma formação que independe da ação do ser humano. Por exemplo, a nossa Lua, né? A Lua é um satélite natural do planeta Terra e a formação dele ocorreu naturalmente, da mesma forma que o próprio planeta foi formado, tá? E os artificiais, né, todos eles têm o objetivo de serem lançados ao espaço. Só que nós vimos que essas máquinas, né, elas têm vida útil, certo? E chega uma hora que ela vai parar de funcionar. E quando ela para de funcionar, turma, isso acaba se tornando um problema, porque não deixa de ser um lixo, tá? E é chamado lixo espacial. E eu não tenho como retornar com esse satélite para a Terra novamente, tá? Porque o lançamento desse foguete até esse satélite chegar à órbita terrestre, por exemplo, né, já foi projetado para isso. Então não teria como eles retornar para o planeta Terra. Então essa tecnologia ainda não temos. Aí ele pergunta assim, o que acontece com o satélite artificial quando ele para de orbitar o planeta Terra? E aí? Quando ele deixa de funcionar, né? O que vai acontecer nesse momento? Pode colocar aí no bate-papo. Bora? Ninguém fez essa? Tão simples, olha lá. Ele simplesmente vai perder a condição de satélite artificial e fica lá vagando pelo espaço. Tá? Por isso que é considerado um problema. A gente perde o controle dele, né? Quando ele para de funcionar, para de emitir sinal no planeta Terra, tá? Aí depois fala assim, ó, letra C. Por que os satélites naturais orbitam os planetas em vez do Sol, que tem uma massa muito maior? E aí, o que vocês colocaram? Cadê, gente, esse povo? Maria, Mariana. Ju colocou assim, porque eles derreteriam também, tá? Por conta da gravidade, a pressão, isso aí, Aninha. Por todos esses fatores mesmo. Os campos gravitacionais, muito bem, Júlia. Isso é por diversos fatores, né? Ó, vou colocar para vocês aqui. Mesmo que o Sol tenha uma massa muito superior à massa dos planetas, sua atração é menor porque a distância entre o Sol e o astro é muito maior do que a distância entre o planeta e o astro. Por exemplo,
Se eu lanço, né, um satélite daqui da Terra, querendo ou não, ele vai ficar muito mais próximo à Terra do que o Sol. Então já tem esse problema. A força de atração do planeta Terra é maior do que do Sol. A força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Ou seja, tem relação com a massa, mas também tem relação com a distância que os separa. Outra coisa que a Ju colocou, que a apostila não considerou, e que, ao meu ver, tem que ser considerado, é sim a temperatura do Sol, tá? Hoje, se a gente parar para analisar qual material que eu teria que usar para colocar, construir um satélite para ele ficar orbitando o Sol. Qual material que não chegaria ao ponto de ebulição e evaporaria, né? Então, é complicado mesmo. José, você quer dar uma olhadinha na letra de novo, José? Eu volto lá. Muito bem, gente. É para isso que é essa aula nossa. Professora, não consegui dar... Volta lá para mim, tá? O fato de estarmos ao vivo é muito importante por conta disso, tá? Aí depois ele fala assim, qual planeta do sistema solar tem mais satélites? Quais fatores são determinantes para prever o número de satélites de um planeta? E aí? O planeta com maior número de satélites. Presta atenção. Está lá na apostila, na aula que vocês assistiram também. Boa, Amanda. Júpiter, né? Muito bem. E quais os fatores são determinantes para prever o número de satélites de um planeta? Vocês colocaram aí. Conseguiram encontrar essa? Essa aí é difícil falar disso, né? Ó, a distância, tá, do planeta até a estrela e a massa do planeta também. São fatores que determinam o número de satélites de cada planeta em sua órbita. Por isso que tem planetas que não possuem, planetas que possuem um satélite, outros que possuem vários satélites, tá? Tudo está relacionado à distância do planeta até o Sol, né? E a massa do planeta também. Show? Podemos seguir? Tá tranquilo? Vamos lá então, hein? Agora, a fusão do átomo de hidrogênio no Sol é responsável pela liberação de energia que aquece nosso planeta. Pesquise qual é a diferença básica entre a fusão e a fissão nuclear. Quem fez essa? Essa aí, se vocês não fizeram, vou deixar para vocês pesquisarem para a próxima aula. Quem fez? Quem saberia dizer a diferença entre fusão e fissão? Vocês já viram falar disso, com toda certeza. Até quando falávamos de usinas nucleares. Quem fez essa? Alguém gostaria de falar? Não é possível. Então, vou deixar para a próxima aula. Não vou responder essa, não. Ninguém vai procurar saber a diferença. Vou para 15, então. Vocês coloquem essa questão 14 aí. Isso aí, Álvaro. Arrasou. Exatamente. Isso, Jade. E fusão é o quê?
começou a aparecer, né? Vocês só funcionam sob pressão, né? Meu Deus do céu. E fusão? Vocês estão falando de fissão e fusão. Ó, Álvaro colocou aqui direitinho. Você quer ler a sua, Álvaro? Pessoal, a sua tá certinho. Pode ser. Lê para mim, então, fazendo favor. Fissão nuclear é o processo em que se bombardeia o núcleo de um elemento radioativo com um nêutron. A fusão nuclear é quando dois ou mais núcleos de um mesmo elemento se fundem e formam um outro elemento, liberando energia. Show, arrasou. Os dois processos, turma, liberam energia, tá? Na fusão, que é o que está mostrando aqui para vocês, que acontece no Sol. A fusão do átomo de hidrogênio no Sol é responsável pela liberação de energia. Então, esse processo é conhecido lá no Sol. A fissão é o que acontece lá nas usinas nucleares, tá? Então, é bombardeado o núcleo de um átomo com nêutrons, e para ele se romper, para isso acontecer, lembra a força de atração que eu tenho lá no núcleo de um átomo? É muito grande. Para isso acontecer, ocorre a liberação de energia. Essa energia que é produzida lá nas usinas nucleares, que futuramente vai ser transformada em energia elétrica, tá? Então, é exatamente isso. Fusão é quando os núcleos atômicos se unem, estão se fundindo. Fissão é quando eles estão se separando, tá? Nos dois processos ocorre a liberação de energia, tá? Show de bola. Muito bem, gostei de ver, hein, Álvaro? Arrasou. Vamos para o falso verdadeiro agora. Questão 15, lá no particular, no privado de novo, tá? Letra A. O sistema solar é composto de algumas estrelas. Entre elas, a mais importante é o Sol. E aí? Verdadeiro ou falso? O sistema solar. Não acredito que vocês caíram nessa. Meu Deus, e pior que caíram. O sistema solar, tô falando. Qual é a estrela do sistema solar, turma? A estrela. A única estrela. Qual é a única estrela do sistema solar? Sol. Tá? Quando fala assim, vocês acabam achando que eu estou falando da Via Láctea, né? Do céu. Não, estou falando do sistema solar. Toma muito cuidado com isso, tá, turma? Porque isso aí é uma pegadinha. Vocês sabem que o sistema solar é formado pelo Sol, os planetas e os satélites, tá? Então, falso. Ele só tem uma única estrela. A única, isso aí, Jade. Agora, B. Existem satélites com diâmetros maiores do que Mercúrio. E aí? Certo ou errado? Verdadeiro. Ah, Vivi, então por que ele não pode ser considerado um planeta ao invés de satélite? Porque veio essa dúvida aqui na minha cabeça. Porque não é só esse critério que eu tenho que considerar, né, para considerar um planeta sendo conceituado como planeta ou não. Por exemplo, ele tem que ter a sua própria órbita. Esse satélite está orbitando um planeta, não está orbitando o Sol, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o satélite de Júpiter, que ele tem um diâmetro de 5.268 quilômetros. Mercúrio tem um diâmetro de 4.879. Tá? Muito bem. Agora, em C, Mercúrio e Vênus não têm satélites, porque estão a uma pequena distância do Sol. Verdadeiro ou errado? Por que está falso? Ou por que está verdadeiro? Não. Está verdadeiro, tá?
ele possui uma massa suficiente para orbitar o Sol, mas ele não possui, Jade, uma massa suficiente para que a atração exercida por ele, tá, mantenha o satélite atraindo o planeta atraindo o satélite. Ele consegue ter uma massa suficiente para estar orbitando o Sol, então ele é considerado planeta. Mas ele não tem uma massa suficiente para atrair um satélite, consegue entender? Então, a relação do Sol é uma, relação com o satélite é outra. Estou relacionando dois astros diferentes. Não, ele tem a característica para ser considerado planeta. Ele tem massa suficiente para orbitar o Sol. Ele não tem massa suficiente para atrair um satélite. Entendeu? Isso não é conceito para planeta. Ter massa suficiente para atrair um satélite. Não é obrigatório ter satélite para ser considerado planeta. Não, não precisa ter satélite para ser considerado planeta, não, tá? Juro. Ai, Jade, você é uma comédia. Agora, parece que eu tô vendo você falando. Ó. Agora, letra D. O sistema solar está praticamente todo no mesmo plano, denominado plano da eclíptica. Verdadeiro, né? O movimento de agrupamento da poeira cósmica resulta em um disco que é denominado plano da eclíptica. Mais de 99% da massa do sistema solar está contida no Sol. 99% da massa está contida no Sol. Verdadeiro ou falso? Por incrível que pareça, é verdadeiro. O restante, 1%, está dividido em todos os planetas, os satélites, os asteroides, cometa, meteoro. Surreal, né? O tamanho do Sol. Tranquilinho, vou colocar aqui a cruzadinha 16 para vocês conferirem. Tá dando para ver ela completa aí? Show. Deixa eu ver que horas são. Ficou alguma dúvida sobre essas questões? Não? Vou fazer o seguinte, vou deixar para a gente corrigir a página 16 na quinta-feira, para não ficar corrido, senão não vai dar tempo. Eu vou encerrar aqui para eu falar um pouquinho aqui no particular com vocês, tá? Só um minutinho, segura aí um pouquinho.